Saudações alvinegras. Então, meus amigos, meu nome é Luiz Celso, você pode me chamar de Celso, de Celcinho, é assim que meus amigos me chamam. E você fica à vontade para me chamar da maneira que você achar melhor. Esse é o nosso quadro Botafogo sem mimimi. Então, essa semana, né, o Botafogo só vai jogar na segunda-feira, né, na semana que vem. Nós vamos ter aí os jogos dos nossos concorrentes e na segunda-feira o Botafogo vai jogar já sabendo mais ou menos como vai estar a sua situação dentro da tabela. Lembrando que nós vamos jogar contra o Goiás, vamos jogar na nossa casa e esses dois fatores, jogar contra um time que está na zona de rebaixamento e jogar dentro da nossa casa, são fatores que trazem bastante esperança de um bom resultado, de uma vitória. Lembrando que no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, é isso que temos que ter em mente, não tem jogo fácil, todo jogo é difícil. Eu já fiz ontem a minha análise com relação à tabela e com relação à quantidade de jogos que ainda faltam. Nós precisamos de 8 vitórias para chegar a 75 pontos e temos 14 jogos. Isso significa que o Botafogo ainda pode perder 6 jogos. Eu fiz ali a minha lista de prioridades e eu acredito que não seja difícil o Botafogo conseguir esse objetivo, ok? Então eu entendo que está bem encaminhada. É aquele negócio, tem que fazer muita força para não chegar com êxito lá no final do campeonato. Eu tinha feito uma previsão de 10 rodadas, esta previsão eu ainda acredito que em 10 rodadas nós vamos aumentar a nossa diferença, eu acredito, né? Então a minha previsão continua valendo. Em 10 rodadas a nossa diferença vai aumentar e em virtude dos jogos que estão por vir, fica difícil aí depois alcançar o Botafogo, porque os times que estão ao nosso encalço, eles vão ter partidas difíceis pela frente e isso, inclusive confronto direto, né? Confronto direto. Então isso vai se tornar um fator de benefício para o Botafogo. Bom, mas vamos lá. Eu vou começar o vídeo de hoje, eu vou fazer o vídeo de hoje e vou começar a desenvolver alguns raciocínios com relação ao sucesso da SAF, ok? A SAF começou o ano passado, todo mundo sabe, e nós tínhamos como objetivo permanência na primeira divisão. Por quê? Porque você sabe, o elenco da segunda divisão não é um elenco capacitado para manter o time na primeira divisão. Bom, você pode ver agora que mesmo com alguns clubes aí já como Santos, é difícil, você tem que ter um elenco muito qualificado. Você vê Bahia, você vê América Mineiro, você vê o Coritiba, times que subiram e que agora estão encontrando, o próprio Vasco, né, encontrando dificuldades de se manter na primeira divisão. Então o primeiro foco do Botafogo era a permanência na primeira divisão. Conforme foi passando as rodadas e as dificuldades chegando, eu lembro que o Luiz Castro, ele foi muito criticado quando disse que ele ainda tinha um time de segunda divisão na primeira etapa do campeonato, né? Antes da segunda janela. Muita gente criticou. Esse cara não pode falar isso, Cara, mas se você não fala, você não tem como corrigir. Entendeu? Tem males que vêm para bem, essa é a verdade. E a diretoria acordou
né? O serviço de scout acordou. Eu lembro que, inclusive, eu falava, pô, esse Mazuco aí não entende nada, esse cara, pô, é um câncer aí dentro dessa SAF aí, vai atrapalhar. E eles tomaram providências e foram bem sucedidos nas contratações. E quando eu vi as contratações, ou melhor, quando eu reparei na tabela, nos times que nós tínhamos à nossa frente, eu conversei com um amigo meu. Eu falei, cara, olha essa tabela aqui. Observa que até o 19º, 8º colocado, nenhum time tem poder aquisitivo para fazer contratações que possa mudar a história do campeonato. O único time que tem condições hoje é o Botafogo, e isso eu falando naquela época. Assim como hoje, eu conversando com alguns amigos vascaínos, eu falei, cara, olha essa tabela aqui, olha o poder aquisitivo que o Vasco está encontrando ao se tornar SAF. Olha essa tabela, ninguém tem poder aquisitivo para contratar melhor do que o Vasco. E olha aí, eu falei para eles, o Vasco não vai cair. Eu já falava isso no início do campeonato. Eu falei, cara, fica tranquilo, quando chegar na segunda janela, o Vasco vai contratar melhor e vai contratar de forma a fazer valer essas contratações, porque os outros times não têm condições. Olha a tabela e você vai entender o que eu estou falando. Bom, então eu falava isso do Botafogo e isso foi feito. E eu falava com um amigo meu, cara, olha só, o Botafogo vai brigar pela Sul-Americana, uma vaga na Sul-Americana, e se bobear, nós vamos brigar por uma vaga na Libertadores. E o ano passado foi assim. Se você não se lembra, nós perdemos a vaga na Libertadores com a derrota para o Atlético Paranaense na última rodada. Se o Botafogo ganha do Atlético Paranaense, não dependeria de ninguém. O Botafogo estaria classificado. Já com o empate, já ia depender de alguns resultados. E com a derrota, nós ficamos simplesmente com a vaga na Sul-Americana. Mas eu falava isso, ok? Então, o que nós temos agora? Nós temos um time pronto, né? Um time com sistema de jogo definido. Lembrando que esse sistema de jogo, ele precisa ser mantido. Ele precisa ser mantido. Então a base precisa continuar. E caso você não consiga manter alguns jogadores, você já precisa olhar para o mercado, para 2024. É lógico que eu estou falando, mas eu não sou nenhum cara arrogante ou imbecil achar que eu sou o primeiro a pensar nisso. Eu acredito que o scout do Botafogo, profissionalíssimo, o melhor que nós já tivemos ou que exista aqui no Brasil, nos clubes de primeira divisão e segunda, todos os clubes, eu acho que o nosso scout é o melhor. Eu acredito que eles já estejam mapeando o mercado, principalmente olhando os times que provavelmente vão cair. Por exemplo, um jogador que eu gosto muito é o Iago Maidana, o zagueiro do América Mineiro. Gosto muito. Se o América Mineiro cair, esse jogador vai ficar livre no mercado. Tem outros jogadores, Lucas Cal, é um volante também do América Mineiro. Eu gosto muito do Lucas Cal. Tem jogadores do Bahia, o Cauli vai ficar livre se o Bahia cair. Então, tem uma série de jogadores que você já pode ir mapeando. Eu lembro que o Botafogo, no ano passado, já havia assinado, no final da temporada, um pré-contrato com o Marlon Freitas. Então, pode ser que no final da temporada o Botafogo já tenha um pré-contrato com algum jogador que provavelmente vai estar livre no mercado e com vontade de jogar no Botafogo, ok? Então, o nosso primeiro objetivo hoje, o primeiro objetivo é a vaga direta na Libertadores. Cara, isso faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande a vaga direta na Libertadores. Porque quando você vai oferecer uma proposta, o jogador já olha a vitrine que ele vai estar atuando. E a vaga na Libertadores é fundamental. Para quê? Para ter atrativo.
O outro atrativo do Botafogo, eu estou passando um pouquinho, mas preciso terminar aqui esse raciocínio rápido. O outro atrativo é o fato do Botafogo ser uma holding, está encaixado dentro da holding, da Eagle Holding, que tem vários clubes da Europa. Então você, quando propõe um contrato com o jogador, você já informa o jogador que ele, sendo destaque, ele já tem o passaporte carimbado para uma dessas equipes. Você pode ver que nós temos lá fora, nós já temos o Kaique, né, que foi, o Luiz Segovia que pode voltar a qualquer momento, isso aí não impede, nada impede, né? Nós temos vários jogadores que estão lá fora, emprestado para algum clube da holding, né, e que pode fazer parte do elenco do Botafogo. Ó, nós temos uma probabilidade da saída do Matheus Nascimento, uma probabilidade da saída do Adrielso, do Lucas Perry, então tem que já estar mapeando o mercado para fazer essas contratações. Goleiro tem que ser um goleiro com experiência, com altura, já capacitado para jogar com os pés, com reposição de bola rápida. É isso que faz uma grande diferença e é isso que tem feito uma grande diferença no Botafogo. É o Lucas Perry, que ele sai jogando com muita rapidez. O Gatito, nós temos o Gatito em alta conta por tudo que ele fez, mas ele não tem essa capacidade. Ele é um goleiro ainda atuando à moda antiga, mas é um goleiro de alto nível, isso aí ninguém pode negar, mas nós precisamos de mais, né? Nós precisamos de mais, então visando esses detalhes que o scout, eu acho que tem que trabalhar. Bom, no momento eu vou parar por aqui, para não me estender muito, porque eu já passei do tempo ali, 12 minutos, e para encerrar vou chegar a 13, ok? Mas é dentro desse aspecto. Hoje o principal objetivo é chegar na fase de grupos da Libertadores, e isso eu creio que com mais 3 vitórias aí, 4 vitórias já estaria garantido, e para o título, 8 vitórias, ok? Tudo está correndo bem. Vamos acreditar e vamos torcer, tá bom? Um grande abraço, meu nome é Celso Rodrigues, esse é o nosso quadro Botafogo Sem Mimimi. Vai lá, se inscreve no canal, dá essa força pro amigo botafoguense, é importante. É mais um que tá dando opinião, lembrando, a minha opinião é opinião também de torcedor. Ok? Então, um grande abraço, ficam todos com Deus. Saudações alvinegras.